Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Estamos começando mais uma videoaula do nosso curso de Gestão de Processos com BPMN avançado, fluxogramas, simulações e automações. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube nesse momento, saiba que todos os vídeos que nós colocamos aqui no YouTube, ele possui duas partes, né? A parte que fica específica no YouTube, né, que é uma parte gratuita, é um acesso livre, e claro, tem a parte secundária, né? Essa segunda parte do vídeo é disponível somente para os alunos do Hotmart, né, os alunos que estão lá na nossa plataforma de ensino, ok? Se você está fazendo o curso na plataforma do Hotmart, não deixe de conferir o segundo vídeo, porque é uma parte essencial, tem alguns conhecimentos extras que não estão disponíveis nesse vídeo aqui. Nessa videoaula nós vamos falar especificamente sobre a construção de um fluxograma do absoluto zero, né? Nós vamos ver como modelar um processo do zero, e mais do que isso, né? Esse processo ele vai passar por algumas melhorias e, claro, algumas análises aprofundadas. Nós vamos utilizar ele para fazer nossa simulação de processo, para compreender um pouco mais à frente, né, como nós podemos calcular o tempo de um processo, custos, recursos que são consumidos e assim por diante. Isso não vai ficar no YouTube, esse conteúdo é um conteúdo exclusivo dos alunos, né, do curso. Lembrando que eu tenho até minha agenda nos próximos dias, né, esse curso a gente tem também em versão presencial, sendo bem realista com vocês que estão me assistindo aqui na internet, né, seja aluno do curso ou do YouTube. Uma pessoa da audiência no YouTube, né? A maior parte das minhas atividades acontecem presencialmente, então não consigo, infelizmente, ter uma agenda tão intensa aqui na rede ainda, né? Mas nós vamos ter uma turma desse nosso curso mais avançado de BPMN, né? Só repetindo o nome para vocês, a Gestão de Processos com BPMN avançado, né? Que é a anotação, fluxogramas, simulação e automação de processos, tá? Vocês podem encontrar esse curso no site da MRH. Nós vamos ter ele aqui em Fortaleza nos dias 24, 25, 26 de junho e dias 1, 2 e 3 de julho, né? São 6 noites nos quais nós vamos aí estar aprofundando esse assunto. São 24 horas de aula, né? É um curso extenso, certo? Em que nós vamos aprofundar bastante esse assunto, indo desde a concepção fundamental do processo, né, enquanto ferramenta de análise, e a gente vai aprofundar a parte mais complexa do BPMN, entendendo um pouquinho mais sobre alguns tipos de elementos que compõem BPMN, como você pode utilizar ele para ter um processo mais bem estruturado, como também trabalhar simulação de processos. Isso é muito importante para uma análise, né, de quem quer ser mais eficiente, né, empresas que querem investir em eficiência, e claro, entrando aí dentro do universo da automação, né. Vão ser 6 noites aí de muito aprendizado. Caso você tenha interesse, pode deixar um comentário aqui no canal, pode também entrar em contato comigo pelo LinkedIn, aqui pelo canal, pelo blog, pela minha empresa, né, pela waconsultoriasc.com, lá no site também, ou pode entrar em contato direto com o pessoal da MRH, tudo bem? E também vamos ter uma turma na MRH de Natal, lá nos dias 19 a 22 de junho, lá um outro curso diferente, né, vai ser o Transformando Metas em Resultados. Esse curso é um curso muito interessante de se ministrar, né, enquanto facilitador. Realmente é bem gratificante fazer isso, porque normalmente quando a gente trata desse assunto de metas e resultados, vem muito uma mensagem extremamente motivacional, né, do vamos conseguir, vamos pensar positivo, etc. E não é esse o contexto, né? Na verdade, a minha forma de encarar essa busca de resultados, né, por meio de metas, ela é muito mais baseada no esforço de controle de rotina, né? Então, a partir do momento que você assume o controle das rotinas no seu negócio e você investe pesadamente, né, em buscar fazer com que aquelas rotinas que você quer alterar se tornem um novo padrão dentro do seu negócio, a partir daí você consegue sim ter resultados acontecendo a partir das suas metas estabelecidas, né? Caso contrário, aí não vai funcionar, né, pessoal? Só a mensagem motivacional não resolve. Pode dar ali um apoio emocional para as pessoas no primeiro momento, mas não resolve de forma nenhuma, tá? Então vamos ter essas turmas aí, 2 turmas em junho na MRH, né? Vai ter uma em Natal, outra em Fortaleza. Temos em agosto uma turma também em João Pessoa, né? Cidade aí que eu amo de coração. João Pessoa, uma cidade maravilhosa para se estar também. Lá vai ser gestão de processos, risco, controles e indicadores. E temos mais várias turmas aqui na Unifor, né? Nos próximos dias. Vocês podem observar aí na agenda da Unifor e vão acabar descobrindo os dias que eu estarei ministrando aula. Lá vai ter curso de orçamento, de planejamento estratégico, gestão de processos e também auditoria interna, né? Então tem muita atividade de ensino só nas instituições em que eu atuo com educação, e claro, também temos meus projetos de consultoria, eu atendo o Brasil inteiro, né? Então estamos aí sempre em movimento, atendendo pessoas em todo o país, principalmente empresas de médio e grande porte, em atividades de gerenciamento de risco, controle interno, documentação de processos,
entre outros tipos de serviço especializado, como orçamento, planejamento financeiro, análise de investimento e por aí vai, né? Então, você pode saber um pouquinho mais sobre isso consultando meu blog, meu site e, claro, perguntando aqui, vai ser um prazer poder lhe atender. E para começar essa videoaula, né, já me estendi demais aí com a apresentação, falando de agenda, peço perdão, a aula vai ser longa mesmo, né, mas é até interessante poder compartilhar um pouco desses momentos mais pessoais com vocês, espero que a gente consiga fazer um pouco mais disso por aqui, né, afinal de contas, estou me comunicando com pessoas também aqui pela internet, né. Só lembrando, né, importante, agora já falando mais para o público do YouTube, né, se você estiver me vendo agora, vídeo novo todo dia às 18 horas, vai ter um outro dia que não vai acontecer, pessoal, porque eu também sou um ser humano, né? Então tem horas que a gente pode falar com isso. Mas a intenção é todo dia vídeo novo às 18 horas, tá? A intenção é fazer que a maior base de conhecimento de BPM no Brasil, né? Então, quando a gente fala de BPM, de gestão de processos de negócios, a gente quer fazer com que nós tenhamos aqui a maior base de conhecimento no Brasil. Não é, mas vai ser um dia. Nós estamos com essa meta, esse é o objetivo, né? E claro, ainda, né, lembrando que na descrição do vídeo aqui no YouTube, caso você esteja, você vai encontrar aí o link para o meu LinkedIn, né, para você se conectar comigo, caso queira. Você pode também conhecer os nossos cursos, né, os links sempre estão na descrição dos vídeos. E lá no blog também do Produtividade Máxima você encontra os nossos outros cursos, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para nós podermos começar a nossa construção. Eu estou no Visage, se você quiser acompanhar comigo, você pode fazer isso no Visage também, tá? Se você não sabe instalar o Visage ainda, não tem nenhuma noção de como ele funciona, é uma ferramenta gratuita para documentação de processos, então eu recomendo muito para quem está começando, né? Na verdade, para quem já é experiente também o Visage é muito bom, tá? Mas para quem está começando ele é bem amigável, além de ser gratuito, então isso é mais um incentivo, né, para você estudar o assunto. Recomendo que você faça o download, instale, né? E caso você não saiba nem como proceder com isso, tem uma playlist aqui no canal chamada Curso Grátis de Mapeamento de Processos, que lá eu ensino desde o momento em que você instala o Visage até a construção de um fluxograma, eu vou explicando os elementos essenciais aqui do BPMN, para você ter uma noção de como fazer isso, ok? Se você já é aluno do nosso curso também, por favor, não deixe de conferir essas aulas caso tenha alguma dúvida, né? Esse curso aqui é um curso já um pouco mais avançado, você pode ver esse conteúdo de graça no YouTube, e se você quiser um conteúdo mais avançado que o que está no YouTube, você pode encontrar lá no nosso outro curso, que é o Gestão de Processos, Riscos, Controles e Indicadores. Pessoal, estou aqui no Visage agora. Vocês estão vendo aí, né, o momento em que o local que eu estou, né, no Visage aqui. Eu vou compartilhar um pouco com vocês dessa construção desse fluxograma do zero. A garganta pode falhar um pouquinho, peço desculpas aí caso isso aconteça. Não está muito bem, mas vou ficar legal. Vamos lá, né? Então, primeiramente, eu tenho aqui esse elemento, né, que é uma pool, que ele está chamando de processo 1. Eu vou alterar isso aqui, certo? Vai deixar de ser processo 1. E aqui eu vou chamar de farmácia saúde mais. Não sei se existe uma farmácia com esse nome. Se existir, peço desculpas. Não é a intenção utilizar algo. Vou até botar saúde mais XPTO, porque eu acho que isso aqui não vai existir, certo? XPTO aqui é um número mais genérico, né? E vou colocar aqui umas aspas, só para não ter aí nenhum problema em usar a marca de alguém, tudo bem? E aqui dentro dessa entidade, que é a minha farmácia saúde mais XPTO, eu vou começar a adicionar alguns departamentos, tá? Para a gente conversar um pouquinho sobre o fluxo aqui que a gente está construindo, tá? Esses departamentos vão ser o seguinte, nós vamos ter aqui uma área de balcão, ou eu posso ainda chamar de balconista, certo? Eu vou ter uma pessoa no caixa também. Uma, talvez, né? Pode ser que seja mais de uma pessoa. Mas eu tenho uma função também aqui, caixa, tá? Que eu preciso considerar. Além disso, eu vou ter um farmacêutico. Sendo aqui a pessoa responsável pela farmácia, né? E essas três pessoas aqui vão ser aqueles que vão me dar a atividade, né? Vão executar essa atividade aqui que nós vamos ter de atendimento em balcão de farmácia. Lembrando que esse fluxo eu não construí ainda, que é ao vivo. Claro, não é ao vivo a aula, né? Mas estou fazendo com vocês conforme a gente vai avançando aqui na nossa aula. Tudo bem?
Vou puxar um pouco para cá para aumentar meu ambiente de diagramação, lembrando que pools podem representar entidades, né? Normalmente representam entidades. A entidade aqui em questão é a Farmácia Saúde Mais XPTO, certo? Se eu quiser dar uma cor aqui para ela, pessoal, posso vir aqui, colocar esse verde, por exemplo. Tá? Ia ter aqui uma cor para isso, né? Posso, por exemplo, selecionar uma lane específica aqui, né? E alterar o tamanho dela, etc. Posso, eu tenho algumas capacidades de diagramação aqui dentro desse meu ambiente. Eu prefiro particularmente trabalhar sem cores, né? Então posso alterar aqui para o branco, eu posso vir aqui em restaurar que vai para a minha cor original, né? Mas só um detalhe para quem gosta de trabalhar com cor também não tem nenhum problema, tá? Agora, nesse meu processo de atendimento, além da farmácia, eu tenho o cliente. O cliente eu posso colocar aqui dentro, eu posso simplesmente vir aqui, ó, colocar uma outra lane, né? E chamar isso aqui de cliente. Não, você não pode fazer isso, porque o cliente ele não faz parte, né? Ele não faz parte do seu negócio, né? O cliente é uma entidade externa à sua empresa. Então, elimina o cliente aqui, ele não pode estar aqui. Se eu quisesse, inclusive, né, trabalhar aqui dando destaque para as áreas, né, com cores diferentes, ó, poderia fazer isso também. Ó. Isso é uma possibilidade para quem gosta, né? Mais uma vez, é uma forma de você eventualmente fazer esse destaque aí, caso queira fazer isso na sua empresa, né? Assim como eu posso dar o destaque aqui para minha pool inteira. Né? Só uma coisa importante para destacar, porque às vezes o pessoal pergunta, eu acabo esquecendo de responder e as mensagens vêm voltando aqui na mente, né? Vamos lá. Então, como eu sei que o meu cliente não pode estar aqui dentro, ele tem que ser uma pool externa. Vou colocar aquele para o lado, né? Ele aqui para o lado. Vamos lá. Vou colocar o meu cliente aqui do lado. Cliente. E agora eu tenho a minha segunda pool, certo? Como é que esse processo vai começar e como vai ser a interação do meu cliente com as entidades aqui dentro da minha farmácia, né? O que é que vai ocorrer aqui, pessoal? O cliente, ele vai ser o ente que vai startar esse processo, né? Para simplificar a construção, e eu estou lhe dando algumas dicas. O desenho você pode fazer de várias formas diferentes, tá? Mas como você vai ter aqui uma entidade cliente iniciando esse processo, e você viu que eu coloquei ele para a direita aqui, essa não é normalmente a forma como a gente enxerga visualmente, como a gente dá atenção para as nossas análises. Normalmente a gente olha as coisas da esquerda para a direita, né, e de cima para baixo. Então, se eu quiser colocar algo na lateral direita, ele não vai ser aquilo que vai tomar a minha percepção imediata, né? Então, eu não sugiro você fazer assim. O que é que eu faria nesse caso? Eu vou movimentar a minha pool da farmácia para baixo, vou levar o meu cliente aqui para cima, certo? E o meu processo vai começar aqui, nessa pool cliente. Ok? Eu vou levantar a minha farmácia um pouquinho aqui para cima e vamos iniciar dessa maneira. Posso alterar depois? Posso. Por enquanto vamos deixar assim, tudo bem? Todo evento, aliás, todo processo, né, vai ter que ter um evento de início. E a gente sabe que aqui nós vamos ter um início com o nosso cliente, né? O que é que vai fazer com que o nosso cliente procure uma farmácia, né? Ele vai ter uma necessidade de produto de saúde. Pode ser até um produto que não seja saúde. Eu estou colocando aqui especificamente esse, né? E eu não estou chamando de medicação porque não necessariamente é um remédio, tá? Você pode ir na farmácia comprar um outro elemento, né? Às vezes até um material que não necessariamente é um remédio, né? Pode comprar um nebulizador, pode comprar máscara, uma seringa, alguma coisa do gênero, né? Então não necessariamente você vai comprar medicação, tá? A gente poderia ser mais amplo nessa frase inicial? Pode. Por exemplo, né? A pessoa pode estar ali tarde da noite querendo comer um chocolate e ele tem mais próximo da casa dele uma farmácia e não um supermercado. A pessoa quer muito tomar um refrigerante e ele sabe que vende na farmácia, ele quer comer um picolé, um sorvete que tem na farmácia e ele sabe que não tem nenhum supermercado funcionando naquele horário, então ele vai até a farmácia e compra. Isso pode acontecer? Pode. Mas esse é o atendimento habitual? Não é, tá? Então não vou tratar esse caso aqui. A gente pode até criar um outro fluxo de atendimento focado só nesse perfil de cliente que vai pela comodidade comprar um produto que não é um produto de saúde, mas que está dentro da farmácia. É o caso do chocolate, do sorvete, etc. Esse é um cliente mais raro. A pessoa que compra esse produto, inclusive, na farmácia, vai ser muito mais a pessoa que já está indo comprar um produto de saúde
ou de higiene pessoal, né? E acaba saindo ali da farmácia, né? Vendo que tem aquele item para comprar, acaba comprando também na saída, né? Então, posso até ampliar um pouquinho mais aqui, necessidade de produto de saúde ou higiene pessoal, ok? Isso daqui vai ser mais comum as pessoas comprarem lá dentro da farmácia. Houve essa situação com o nosso cliente, né? E ele fez o quê, né? Ele iniciou uma pesquisa, né? Pesquisar farmácias mais próximas. Verificar o custo do produto desejado. E ele vai selecionar a farmácia com o melhor custo-benefício. Isso daqui vai ser um ponto já interessante para a gente, certo? Que é o seguinte: não necessariamente ele vai escolher a farmácia mais barata, que o produto é mais barato, mas talvez aquela que entregue algo mais interessante para ele, tudo bem? Pode ser que, por exemplo, aquela farmácia ele tenha um cartão de fidelidade, né, que no conjunto do relacionamento com ele, né, tem ali alguma vantagem para ele utilizar aquela farmácia. Ele pode escolher uma farmácia que é mais próxima da casa dele, então pode ser que não seja mais barato o produto, mas ele vai ter menos esforço logístico e talvez até economize com a gasolina. Ele pode escolher também uma farmácia que faça uma entrega direto na casa dele, né, que faça um delivery, ele não precisa ir até lá, mas pode ser que ele tenha que ir até lá especificamente porque tem que deixar uma receita, ou porque ele quer escolher opções, porque ele quer andar na farmácia e visualizar mais opções. Então aqui no caso eu estou destacando o cliente que vai fazer o atendimento em balcão. O nome desse processo aqui, inclusive, é atendimento em balcão de farmácia, tá? Eu não estou colocando o atendimento em delivery. Aí a gente teria um outro processo para isso. Que, inclusive, esse daqui pode fazer parte, a gente pode visualizar esse processo aqui dentro de um processo maior do que ele, né? Eu teria isso aqui como um subprocesso ou como um processo, né, dentro de um macroprocesso, em que esse processo maior, esse macroprocesso, ele trataria justamente das formas diferentes de atendimento. É atendimento por delivery, por telefone e fazendo delivery? É por aplicativo e delivery? Aplicativo próprio ou aplicativo de terceiro com delivery? É um atendimento feito por WhatsApp para a pessoa receber? É um atendimento feito por e-commerce? Ou seja, só quando eu penso no processo de atendimento eu tenho uma quantidade muito grande de vertentes. Atendimento de balcão, atendimento de WhatsApp sem aplicativo, atendimento de aplicativo próprio, atendimento de aplicativo de terceiros, atendimento por telefone e por aí vai, né? Então eu tenho várias vertentes diferentes. Aqui eu estou colocando o caso de um cliente que vai escolher como um cliente de balcão, tranquilo? Então essa pessoa selecionou a farmácia, né, com o melhor custo-benefício para ela e a partir daí ele vai se direcionar até a farmácia. Ok? Nesse momento aqui, pessoal, que ele está se direcionando até a farmácia, ele está fazendo uma atividade, e aqui a gente tem tipos diferentes de atividade. Lá no nosso outro vídeo sobre mapeamento de processo, a gente já falou sobre isso, né? Cada um desses elementos aqui, ó, tem possíveis classificações, né? Por exemplo, né? Eu poderia colocar aqui que o pesquisar farmácias mais próximas seria uma atividade do tipo tarefa, usuário-tarefa. Ele está utilizando aqui talvez um computador ou um site para fazer pesquisa de preços, ou até um aplicativo, né? Verificar o custo do produto desejado, isso aqui também estaria utilizando a mesma plataforma para isso. Selecionar a farmácia com melhor custo-benefício, isso daqui já não é necessariamente feito na plataforma, ele não está escolhendo algo lá, né? E aí ele vai se direcionar até a farmácia, né? Também ele não está utilizando um sistema para isso, ele vai lá de veículo, né? Aqui vai ser uma tarefa do tipo manual, por exemplo. O que é uma tarefa manual, né? Se a gente for bem aqui nas observações do nosso BPMN, tarefa manual. Uma tarefa manual é uma tarefa que se espera que seja executada sem o auxílio de qualquer mecanismo de processo de negócio ou qualquer aplicativo. Um exemplo disso pode ser um técnico em telefonia instalando um telefone no endereço de um cliente, né?
Então, o direcionar até a farmácia, né, ou seja, ele está indo até lá, né, eu posso até colocar aqui uma expressão um pouco mais adequada, né, direcionar-se. Ele vai se direcionar até a farmácia, né, selecionado. Vou colocar aqui no final. Isso aqui eu poderia considerar como uma atividade manual, tudo bem? Ele está se movimentando de um local para o outro, está manuseando aí uma moto ou um carro, né? Ele vai dirigir, né? Aí seria uma expressão mais adequada, né? Ó, dirigir até a farmácia. Pronto. Fica até mais claro se eu usar esse termo, tudo bem? Aqui eu vou sair da pool do meu cliente e vou entrar na pool da farmácia, tudo bem? Só que todo o meu processo, né, que eu for desenhar em BPMN, vale a pena lembrar que ele considera que são entidades diferentes e cada entidade vai ter, né, o seu processo inicial e final. Aqui, no meu cliente, começou com a necessidade de produto de saúde ou higiene pessoal, né? Para o meu cliente, né, depois que ele chegou até a farmácia, quando ele chega lá, ele vai falar com o atendente, falar com o balconista. Ou comunicar, né, ao balconista sua necessidade. Beleza, saí aqui do cliente e vim aqui para o balconista. Só que como é que eu expresso isso aqui? Eu posso simplesmente colocar aqui, ó, uma atividade e trazer essa comunicação daqui para cá. Posso fazer isso? Se eu validar aqui, vai dar certo? Ó, deu certo, né? O Visage ele concordou com essa forma de construção, saindo daqui para cá. Mas eu já posso dizer para vocês que apesar dele não ter travado, isso aqui não está correto, tá? Tem uma razão para isso. Todo processo, toda entidade que você joga dentro do BPMN, ele vai ter que ter um evento de início. Para a minha empresa, o processo começa bem aqui, ó, nesse momento aqui, que é o quê? Recepcionar recepção. Não vou nem colocar como atividade. Recepcionar já seria uma atividade, né? Aqui seria o quê? Seria contato de cliente presencial. E aqui eu vou trazer a minha atividade daqui para cá. Vocês vão ver que ele não gerou, deveria ter gerado, né? Ele vai ter que gerar aqui um fluxo de mensagem. Só que ele não vai aceitar por uma razão, até sei por quê, né? Aqui no meu evento especificamente, eu tenho que tratar esse evento aqui como um evento do tipo mensagem. Agora, se eu vier conectar aqui, ele vai aceitar. Inclusive, eu posso até conectar direto daqui para cá. Ele agora vai aceitar, tudo bem? Então, o meu evento do tipo mensagem aqui, meu fluxo, né, de mensagem aqui, ele está vindo do meu comunicar ao balconista sua necessidade até o contato de cliente presencial. Aqui o processo está começando na ótica da farmácia. Eu não sei se está ficando claro para você, mas é muito importante que fique, que é o seguinte. Quando eu olho nessas duas perspectivas, eu estou enxergando o processo no momento que ele acontece, ou que ele inicia, para a entidade em questão, para o agente em questão. Na parte de cima, para o cliente, surgiu com a necessidade dele de adquirir um produto de saúde e higiene pessoal. Ali o processo começou para ele. Para a minha pessoa que está lá na farmácia, para o balconista, o processo só começa quando o cliente chega até ele. Tudo bem? Até então aqui, ó, como não houve contato com ninguém na farmácia, o nosso colega aqui cliente, ó, nossa entidade número 1, ele só se relacionou com os meios de comunicação da empresa. Ele talvez tenha olhado um site, um WhatsApp, talvez nem o WhatsApp, porque ele não teve interação, então não foi o WhatsApp. Talvez um aplicativo de um terceiro, um aplicativo da própria empresa, um site da empresa, ou algum indexador de preços, tudo bem? Para ter uma pesquisa ali de preço e assim por diante. Foi por aí que ele se guiou, né? Agora, ele chegou na farmácia e vai começar o contato com o balconista, tá? Então, vamos lá. Se ele começou o contato aqui, o balconista agora vai poder recepcionar o cliente. Primeira atividade, recepcionar o cliente. Pode ser ali dar um bom dia, né? Perguntar o que a pessoa está precisando e assim por diante. E o que ele vai fazer? Identificar a necessidade do cliente.
procurar o produto do cliente no sistema. Por que ele faz isso primeiro? Possivelmente porque o sistema vai dizer se tem estoque ou não. Pode ser que ali a farmácia seja uma farmácia grande, né? E só a parte externa não vai ter tudo que você possui, né? Vai ter uma parte ali que vai ser interna mesmo. Além do que, dependendo do tamanho do estoque, né, a pessoa pode demorar muito tempo procurando, né? A gente sabe que na farmácia, normalmente, tem uma forma de organização, que é aqueles produtos que têm uma demanda maior, né? Já ficam visíveis ao olho. Pode ser que não, né? Então, ele poderia até ter uma classificação adicional aqui. Quem sabe a gente adicione isso aí na nossa segunda aula, né? Essa alteração do fluxo aqui. Mas vamos lá. Nesse primeiro momento, ele procurou o produto no sistema da empresa, né? O que é que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer um questionamento, certo? A gente vai ter dois caminhos possíveis aqui, né? O produto existe ou não. Para isso, a gente vai utilizar um gateway. Então, vou colocar meu primeiro gateway aqui. Esse gateway vai ser do tipo exclusivo, né? Um gateway exclusivo, ele diz para a gente que um caminho ele é possível ou não, né? A gente vai ter ali somente um caminho possível. E aqui as duas possibilidades são as seguintes, né? Produto disponível e produto não disponível, né? Eu vou encerrar bem aqui o meu cliente, só um instante. Eu vou movimentar isso um pouquinho mais para baixo. E vou dizer o seguinte, ó. Comunicar ao cliente indisponibilidade do produto. Esse daqui é o meu caminho do não, né? E qual é a resposta, qual é a pergunta, né, para qual essa resposta está sendo dada? Vou colocar aqui dentro do meu gateway. A pergunta vai ser: o produto, ou melhor ainda, o produto existe no estoque? Para ficar bem claro, né? Há produto disponível ou o produto existe no estoque? Se não, comunicar ao cliente a indisponibilidade do produto. Se sim, o que é que o nosso amigo vai fazer agora, né, o balconista? Ele vai fazer o seguinte. Nesse processo aqui em questão, ele vai verificar se o produto exige uma liberação especial. Essa é uma observação interessante dos nossos processos que acontecem dentro de farmácias, tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Considerando que há essa possibilidade, a gente pode ter um outro gateway aqui, né? Pode ser que esse produto específico, para essa farmácia, ele vai exigir que um farmacêutico faça uma avaliação. Eu digo, olha, esse produto a gente tem, né? Eu vou chamar o farmacêutico para atender o senhor. Essa é uma possibilidade, tá? E aí, o que é que acontece nesse caso? O nosso processo vai ter que ter essas duas opções. Como é que eu posso considerar isso? Mais uma vez, eu vou utilizar um gateway, né? Então, vamos inserir um gateway aqui também dentro do nosso fluxo. Vamos lá começar aqui. Inclusive, pessoal, essa definição a gente pode melhorar um pouquinho, né? Nós podemos colocar aqui que é um produto que exige um controle, né? Um controle especial, algo do gênero. Eu vou deixar como liberação especial para ficar algo mais amplo, né? Para pessoas em geral, né? Que atendem, que não são pessoas de farmácia, né? Que possam compreender o que eu quero explicar aqui, tudo bem? Então vamos lá. Vou colocar aqui mais um gateway e vou fazer a pergunta. Item de controle especial. Estou colocando item, poderia até usar literalmente a expressão medicamento, né? Mas estou colocando aqui como item para a gente deixar esse ponto em destaque, tá? Se nós fôssemos, por exemplo, trabalhar com outro tipo de indústria que não fosse o segmento farmacêutico, né? Indústria, né? Só um termo importante também, né? Quando a gente fala indústria, não necessariamente é uma indústria de transformação, mas sim um segmento dentro do mercado, tá? Então, aqui, como eu estou trabalhando com varejo de farmácia, não, farmácia varejista, né? Aqui no caso uma drogaria de rua, ela tem esse produto, né? No caso um medicamento de controle especial, né? Aqueles itens sujeitos a controle especial. Mas, por exemplo, se estivesse trabalhando com uma empresa de produtos químicos, né? Que vendem um tipo de produto químico, também iria ter algum item ali de produto, algum item de controle especial. Se eu trabalho, por exemplo, com produtos ambientais, né? Ali na área do agro,
Tem alguns itens também que vão exigir controle adequado, né? Como, por exemplo, a liberação de alguns produtos que possuem químicos que são perigosos à saúde, né? Uma exposição excessiva pode fazer mal para uma pessoa, por exemplo, tudo bem? Então, tudo isso precisa ser considerado. Aqui no nosso caso, desse exemplo, considere que é medicamento, tudo bem? E aqui vamos ter o seguinte, ó. Se for um item que vai exigir um controle especial, o que ele vai fazer, né? Ele vai direcionar essa demanda para o nosso farmacêutico. Então, eu vou falar bem aqui, eu vou colocar uma caixinha aqui. Direcionar atendimento para o farmacêutico. No caso dessa empresa aqui, no nosso exemplo, né, sempre que houver essa situação, ele vai cumprir com essa situação, né? Em outras empresas de outros segmentos, pode ser que não seja necessário, né? Para o nosso exemplo da farmácia aqui, sempre que houver um medicamento de controle especial, vai ser essencial que o farmacêutico ele esteja presente para fazer essa liberação, né? A pessoa vai lá, inclusive, utilizar adequadamente a sua identificação, né? Vai verificar a quantidade que está na prescrição, né? Se está adequada a prescrição do médico, se a prescrição tem caráter legítimo, mas se não tem um risco de ser uma fraude ali para a pessoa levar esse produto, né? Indevidamente. Inclusive, aqui eu já poderia colocar isso como sendo um risco, né? Se você fez o nosso curso lá de gestão de processos e controles indicadores, sabe que aqui existe um risco de fraude nessa atividade, tudo bem? E a gente pode identificar isso aqui e fazer toda uma avaliação de risco a partir disso, né? Inclusive aqui no meu Visage, né, eu tenho mecanismos para identificar os riscos, né? Eu utilizo aqui, por exemplo, esse meu símbolo aqui, ó, de risco. Eu colocaria um bem aqui para destacar, né? Colocaria uma nomenclatura nele, mas esse não é o objetivo dessa nossa aula. Vamos lá. Então eu vou direcionar para o farmacêutico. Se fosse aqui a resposta fosse sim, né? E se a resposta for um não, o próprio balconista pode fazer o atendimento. Eu vou seguir aqui um pouquinho pelo sim. Aqui eu já vou trabalhar o meu farmacêutico. Como eu não escrevi nada ainda, e o farmacêutico está lá embaixo, o caixa está aqui, eu vou fazer uma alteração. E aqui ao invés de caixa, vai ser farmacêutico. Poderia só inverter? Sim, vou fazer dessa forma mesmo, estou alterando o texto. Não tem problema nenhum. São somente duas lanes, né? Facinho de fazer. Tudo bem? E bem aqui, eu tenho o caminho do não, né? Não é um item de controle especial. Se não for um item de controle especial, o que vai acontecer? Não. Não sendo item de controle especial, o nosso balconista vai separar o produto. Informar o preço ao cliente. E aqui vem um questionamento. O cliente vai querer aceitar o preço do produto? Sim ou não, né? Bem aqui, na hora que ele está informando o preço ao cliente, eu vou voltar para cá, para minha relação aqui com o cliente. Vou trazer uma caixinha bem para cá. E estou recebendo essa informação, né? O fluxo do processo do cliente continua aqui em cima. Vai ser o quê, né? Analisar preço do produto. Preço condizente. Preço condizente com o esperado. Afinal, ele fez uma pesquisa prévia, né? O preço é para ser similar. Na verdade, é para ser idêntico, né? Se sim, eu vou até aumentar aqui um pouquinho essa minha pool do cliente. E vou reposicionar aqui melhor ele. Fica mais fácil a gente desenhar aqui. Já vou salvando também, porque o meu Visage pode travar a qualquer momento, né? Isso acontece também. Preço condizente com o esperado, ou dentro de uma margem aceitável? Se sim, a gente segue, se não, a gente já encerra aqui, né? Caso não, ou seja, eu não concorde com o preço, eu vou dar minha negativa aqui. Empurrar minha pool mais um pouquinho para baixo, para ter espaço aqui. Tudo bem. Tem os dois caminhos aqui, então. Lembrando que isso aqui também, pessoal, é um gateway exclusivo. Ok?
Vamos lá. Aqui é o caminho do meu não, né? Preço condizente com o esperado? Não, né? Neste caso, agradecer o atendimento. Acho que ele não vai ficar tão feliz, né? Ele pode questionar o preço do produto. Vamos lá, vamos tornar isso mais interessante, né? Questionar o preço do produto. Frente ao publicizado. Se sim, concordar com a aquisição. Ok? Vamos lá. Estou informando o preço ao cliente e aí, nesse momento o cliente recebeu a informação e vai analisar. Bom, eu tinha analisado lá na minha pesquisa inicial que esse produto custava R$30. Eu cheguei aqui e a pessoa está me dizendo que é 47, por exemplo. Eu vou fazer um questionamento, né? O preço do produto ficaria nessa situação mesmo, né? Aí ele vai aqui, obviamente, né? Comunicando-se com o nosso balconista. Vamos lá. O balconista recebendo a informação, aqui tem duas situações. O cliente aceitou o produto, o preço do produto. Notem que aqui a gente tem uma série de possibilidades interessantes acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então vamos parar um pouquinho para pensar sobre isso aqui agora. Vamos parar para pensar um pouco e entender essa situação de uma forma ampla, tá? Porque como a gente está falando aqui de fluxogramas um pouco mais complexos, a gente está falando da modelagem de um processo, aqui não é você fazer um processo de qualquer jeito, né? Isso aqui é a vida real, né? A gente tenta simular o mais próximo possível da realidade. Na hora que o cliente fez a análise dele e chegou à conclusão que lá naquele estabelecimento o preço estava diferente, ele obviamente ficou chateado com isso, ele vai informar para a pessoa do caixa, no caso, na verdade, para o balconista. Ele não foi para o caixa ainda. Ele está dizendo, olha, o preço está diferente, né? E o que é que o balconista está fazendo nesse momento? Ele vai ouvir a reclamação do cliente. Ou seja, essa minha caixinha aqui vai tratar desse aspecto, né? Que vai ser já a comunicação voltando do cliente para a empresa nesse momento, tá? Eu vou até movimentar aqui para baixo assim. Vai sair daqui e vir para cá. Agora vem uma outra questão. Esse gateway se comunica como com essa tarefa? Bom, esse gateway aqui, ele vai tratar justamente disso porque tem um questionamento. O cliente aceitou o preço do produto? Se ele não aceitou, que é justamente o que a gente estava explicando nessa pool aqui de cima, na reação do cliente, então, obviamente, a ação secundária do meu balconista vai ser ouvir o cliente, ou seja, essa atividade aqui, ela justamente unifica a percepção do cliente com a percepção ali do balconista. Então aqui eu vou ouvir o questionamento do cliente. Lembrando, fluxo de mensagem, fluxo de sequência, cada um tem uma função diferente, né, pessoal? Vai lembrando aí lá do nosso curso, não fez ainda, corre lá para fazer, né? Aqui tem, então, uma questão importante, né? Eu estou ouvindo, né, na verdade, o contrário aqui, vou alterar. Eu vou ouvir o questionamento do cliente, certo? E outra coisa também, né? Depois que eu ouvir o questionamento do cliente, eu vou dar seguimento ou não, né? Tem outra situação. Se o cliente tiver aceitado o preço do produto, eu vou direcionar o produto, deixar aqui embaixo, até para tornar isso aqui mais interessante ainda. Direcionar o produto para o caixa. Ok? Show. Agora, essa é uma situação, né? O cliente aceitou o produto? Sim. Aceitou o preço, né? O meu sim aqui, ó, direcionar o produto para o caixa. O meu não, tá bem aqui.
certo? Tá bem claro as duas circunstâncias acontecendo. Vou salvar mais uma vez aqui. Ok. Mas aqui eu tenho outros questionamentos, eu tô com um monte de questionamentos nesse fluxo, ele tá começando a ficar bem complexo, né? Tá começando a ficar bem complexo porque isso é uma situação que pode acontecer em um negócio. Isso aqui é a realidade, tudo bem? Então vamos considerar esses fatos mesmo, não vamos parar por aqui, né? O vídeo está ficando longo, eu sei, mas é importante a gente avançar com esses detalhes mesmo. Vamos lá, né? O que está acontecendo? Eu ouvi o questionamento do cliente. Isso daqui vai me gerar uma nova pergunta, uma nova questão. A partir desse momento que eu estou ouvindo o questionamento do cliente, né? O que é que pode acontecer? O cliente tem razão no questionamento? Eu vou simplificar aqui, ó. O cliente tem razão no questionamento? O que pode acontecer para esse cliente ter razão no questionamento? Pode ser que eu não tenha considerado que ele tem um cartão de desconto específico, ele não tenha me apresentado ainda. Pode ser que essa categoria que ele tenha, talvez não por um cartão de desconto, mas pelo relacionamento com a farmácia, ele tenha direito a um preço mais baixo, ele conseguiu identificar isso antes. Pode ser que ele tenha algum desconto laboratorial, o próprio laboratório pode dar um desconto para pessoas que são cadastradas, né? E ali ele, por exemplo, oferece o CPF dele, por exemplo, ele informa o CPF, e a partir desse momento eu consigo identificar que ele tem acesso a um desconto específico. Então há situações em que realmente, de acordo com condições específicas daquele cliente, ele pode ter acesso a um preço diferente daquele que foi informado pelo balconista. Se o balconista não der atenção a essa situação antes, pode ser que passe despercebido, ele passe um preço maior para o cliente do que o que de fato ele teria direito. Outra coisa pode acontecer, pode ser que seja uma oferta específica que a pessoa teve acesso, e naquele momento ali, a pessoa da loja, né, o balconista, não conseguiu identificar essa oferta, tá? Então houve um erro aqui também. Eu tenho aqui uma situação em que eu posso passar o preço errado para o cliente. E pode ser que o cliente tenha razão no questionamento, né? E aqui, ó, o que é que eu vou fazer com essa situação? Se o cliente tem razão no questionamento, eu vou avançar por um caminho. Se ele não tem razão do questionamento dele, né, eu vou avançar por outro caminho, né? Então aqui é o seguinte, o cliente tem razão para o questionamento? Se ele tiver razão, vamos lá. Sim. O que é que nós vamos fazer? Vou esticar mais um pouco o meu fluxo. E aqui eu vou ajustar o preço para o valor correto. Ok? Para atender o cliente devidamente. Vou precisar de mais um pouco de espaço, então não tem problema. Vou movimentar aqui o desenho do meu fluxo, ó, um pouquinho mais para baixo, para eu ter mais capacidade de manobra aqui, né? Uma melhor situação para fazer essa diagramação. Então, ajustar o preço para o valor correto seria o cenário em questão, né? Agora, se o cliente não possui razão, tenho que explicar para ele, né? Explicar ao cliente a condição de preço correto. E aqui vai permanecer o questionamento, né? O cliente vai ter interesse em adquirir o produto, né? Depois disso, olha só. Aqui eu tenho dois caminhos possíveis também. O cliente vai ter essa situação, né? Então vamos lá. Vamos ajustar aqui. Também vou aumentar um pouquinho aqui essa pool do cliente. E aqui eu vou ter uma resposta. Ó. Ele questionou o preço do produto, né? Frente ao publicizado. Foi o questionamento que o cliente fez. E agora ele vai ter uma explicação voltando para ele, ó, daqui para cá. Então eu vou poder responder para o meu cliente aqui. Ó. Na hora que ele recebe essa resposta, vou colocar aqui do lado para ficar mais fácil de entender a conexão. Eu vou receber a explicação do balconista. Preço aceitável?
Porque nesse caso aqui específico, o preço está diferente daquilo que ele fez a pesquisa, né? Está diferente daquele que ele pesquisou previamente. Então ele tem um questionamento aqui. Beleza, o balconista me explicou, né, o que eu tenho que fazer. Eu recebi a explicação dele e agora eu tenho que me perguntar, esse preço aqui eu aceito? Se sim, eu vou concordar com a aquisição. Vou vir para cá, ó. Vou concordar com a aquisição. E se não, eu vou desistir da aquisição. Vou trocar até o termo aquisição aqui por compra, tá? E aqui eu teria o fim do meu processo. Compra não realizada. Para essa circunstância, para essa farmácia, né? Porque como o cliente está precisando, ele vai ter que buscar uma outra farmácia. Wellington, mas no caso eu não deveria colocar o processo continuando ele buscando outra farmácia? Não, porque quando ele for buscar outra farmácia, o processo vai ser similar a esse iniciando aqui do princípio de novo. Então o processo meio que cicla, né? O cliente fez o processo inteiro, chegou até o final, só que lá no final, esse fim aqui infelizmente não atendeu à necessidade dele, né? Então que a compra não foi realizada, ele vai ter que passar pelo processo de novo, agora em uma outra farmácia. Tudo bem? Agora, se o preço foi aceitável, né? Ele vai fazer o quê? Concordar com a compra, aqui ele vai seguir para um outro caminho, que vai ser o quê? Dirigir-se ao caixa. Ok? Vai ter que se dirigir ao caixa. É só isso? Não, né? Tem muita coisa ainda aqui para baixo que a gente não fez. Vamos lá. Esse é um caminho possível. A outra situação seria o quê? A gente já teria aqui a resposta positiva, né? A situação, né, do nosso balconista, né? Ele vai ajustar o preço para o valor correto, né? Seria uma situação. O preço sendo ajustado, né? Ele vai passar para o cliente de novo. E aqui ele, inclusive, pode entrar nessa mesma atividade de receber a explicação do balconista, né? No caso aqui, a explicação dele seria que ele teve que ajustar o preço. Então não teria nenhum problema, tá? Ele colocaria aqui, olha, realmente eu coloquei o preço errado, perdão. Aqui está o preço correto, né? Então, entraria aqui também nessa regra do preço aceitável, né? O preço é aceitável, o preço correto para o senhor, né, que está aqui procurando esse produto a R$30, ele vai ver que sim, porque na verdade o preço estava correto, né? Aliás, o preço que o balconista falado era errado e que o cliente estava procurando era o preço correto, certo? Então aqui também entraria nessa situação do preço estar correto para essa circunstância, tá? Vou deixar aqui destacado. Sei que tem bastante atividade vindo para cá. Aliás, tem bastante mensagem vindo para essa caixinha, mas é uma forma interessante também da gente apresentar e vamos pensar um pouco como isso pode ser melhorado nas nossas outras videoaulas, tudo bem? Então vamos lá. Fiz os ajustes necessários, que são aqui os essenciais, né, para a gente poder avançar, tudo bem? E nós temos aqui o seguinte, né? O que é que ainda está faltando? Depois que eu fiz aqui a explicação ao cliente da condição correta, né, e o ajuste, né, do preço, né, para o valor correto, para o nosso balconista, qual é a visão que ele vai ter? Bom, agora eu voltei para cá de novo. Eu vou informar o preço ao cliente, certo? E aqui ele vai ter essa mesma questão acontecendo novamente. Ó. Caso tenha alguma situação do cliente não ter aceitado o preço do produto, ele ouvir o questionamento, né, explicar ao cliente, por aí vai. Então, teria que meio uma discussão até se resolver a situação, tudo bem? O que o balconista precisava fazer a nível de ajustar o preço já está correto aqui. Né? A gente já tem a situação ajustada. Aqui eu posso utilizar alguns mecanismos para poder simplificar o desenho do meu fluxo dessas atividades voltando para cá. Eu posso, né, vir aqui, trazer isso aqui para cá, ó, fazer essa conexão, mostrando que o meu fluxo está tendo esse retorno, está voltando para aqui. Ok? Aqui não seria tão difícil de fazer. E poderia fazer o mesmo por aqui também. Permitido fazer isso? É a melhor prática? Não é exatamente a melhor prática, né? Vou mostrar para vocês aqui. Seria uma forma de a gente fazer isso, tá? Vamos tentar fazer de uma forma diferente também, que vai ser interessante para vocês verem a potencialidade que a gente tem na construção
desses diagramas. Vou descer mais um pouquinho aqui só para mostrar como ficaria essa circunstância, né? Em que eu estou fazendo aqui as setinhas, né, dos meus processos, meu fluxo de sequência, retornando, tudo bem? Qual seria uma outra possibilidade também interessante? Eu posso vir bem aqui, e aqui eu acho que seria bem mais interessante fazer assim, e posso adicionar aqui um evento intermediário de um tipo específico, que é um evento link, um link de saída. E aqui eu tenho, ó, preço correto apresentado. Ok? E nesse preço correto apresentado aqui, essa atividade, eu vou conectar também esse outro camarada aqui, ó, preço correto apresentado. Bem? Posso fazer isso? Vou ter algum questionamento? Vamos lá, né? Vamos validar. Deu um erro. O que é que ele está dizendo que tem de erro aqui, pessoal? Deve haver um evento de link de captura para ele. O erro não é porque eu tenho duas setas apontando para cá. Presta sempre atenção na validação. Ele está dizendo que eu tenho que ter um destino para isso. Qual é o destino que eu vou ter? Bom, eu preciso de um evento conectando isso daqui para cá, ó, informar o preço ao cliente. Agora que eu tenho o preço correto, eu posso informar para ele, né? Então eu vou vir bem aqui, eu posso copiar e colar esse link? Posso. Se eu trouxer ele para cá, vir bem aqui e alterar para o tipo receber, ó, ele está agora recebendo, né? Ele não está lançando mais o evento em si, ele está recebendo. O que é que vai acontecer? Se eu vir bem aqui, botão direito, ir ao destino, está vindo para cá. Se eu venho bem aqui, botão direito, ir à origem, está indo para lá. Ou seja, está funcionando, né? Está conectado. Se eu conectar agora esse camarada aqui com esse, informar o preço ao cliente. Deu uma volta enorme aqui por alguma razão, né? Vamos lá. Vou puxar um pouquinho para cima, pronto. Simplificou. Vou melhorar esse desenho, vou aproximar aqui um pouquinho. Vamos lá que está ficando interessante, né? Vou separar aqui um pouco mais, vou melhorar esse desenho aqui. E agora, se eu validar, está tudo correto, né? Então agora, o que foi que eu fiz? Ao invés de colocar as setas voltando para cá, eu estou utilizando esse evento link, que é um tipo de conector, né? Eu consigo conectar, vou ver se eu consigo deixar ele alinhado direitinho aqui, ó. O nosso outro ali, pronto, está alinhado agora. E agora eu tenho, a partir desse ponto, essas atividades estão voltando para cá, e agora eu tenho um preço correto, tá? O preço foi apresentado, tá tudo ok, e agora eu estou seguindo aqui para baixo. Aqui nessa circunstância, como eu já sanei os caminhos do não, né? O cliente aceitou o preço do produto? Não. Ouvi o questionamento dele. O cliente tinha razão no questionamento? Não. Expliquei a ele. E aí vem a questão, né? Apresentei o preço correto. O cliente, eu estou informando o preço para ele, né? Ele aceitou o produto? Se não, não tem muito o que fazer mais aqui, né? Aliás, tem uma condição ainda que pode acontecer aqui, certo? Que aí é até interessante esse ponto, porque o cliente ele pode não realizar a compra, né? Eu acabei não considerando isso aqui, certo? Então, eu vou ajustar, vou retirar esse meu elemento bem aqui. E aqui eu vou ter que realmente ouvir o cliente de novo, nesse ponto aqui. Eu preferia tentar fazer de uma forma que simplificasse isso, mas não é possível. Eu não posso deixar de considerar a possibilidade, e isso já seria um erro no meu fluxo, tá? Mais uma vez, estou fazendo com vocês aqui durante a construção, então pode sim acontecer alguma falha de atenção, né? Então tem que ter bastante atenção nessa construção. Ó, estou explicando ao cliente a condição de preço correto, né? Agora pode ser que ele não concorde. Não, nessa condição não quero, não vou querer levar, né? Então, se o cliente não concorda, eu tenho que expressar essa possibilidade aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui de novo um gateway, questionando, né? Cliente concordou com o preço? Ou melhor, cliente deseja prosseguir com a compra? Vem a questão, tudo bem? Então, eu posso agora considerar que, como eu estou apresentando um preço novo, essa nova situação se ajustou, eu vou aqui eliminar o meu preço correto apresentado, aqui, ó, esses meus dois gateways, aliás, meus dois eventos, certo? E vou considerar esse gateway aqui agora, que vai ser o gateway que vai dar a finalização, né, dessa nossa negociação aqui com o cliente. O cliente deseja prosseguir com a compra. Se ele não deseja prosseguir com a compra, a gente vai colocar aqui, ó, não. Então,
no caminho aqui do não. Lembrando que isso também vai ser um gateway exclusivo. Já ajustando aqui o meu desenho. O que é que nós colocaríamos aqui agora, pessoal? O cliente não deseja seguir com a compra. Então, né, eu vou agradecer o cliente e encerrar o atendimento. Vou voltar um pouquinho para não ter que gerar mais espaço ali para minha direita. E aqui, fim do atendimento. Ou posso até colocar com o objetivo do atendimento, né? Venda não realizada. Ok? Afinal de contas, eu atendo para poder vender, né? Se eu não conseguir vender, esse é, na verdade, a informação que eu quero, né? Atender, eu atendi, né? Agora, o atendimento, inclusive, pode ser finalizado com sucesso ou sem sucesso. A melhor definição para esse processo aqui específico, que é um processo de atendimento em balcão, né, com foco na venda realizada no balcão, é que a venda não foi realizada. Tudo bem? Aqui é o desfecho negativo, né? Qual seria o desfecho positivo, né? Seria a venda ser concluída, que não foi concluída ainda, depois de tudo isso que a gente caminhou, né? O cliente deseja prosseguir com a compra, né? Nesse caso, né, a gente vai fazer o quê, né? Aqui, inclusive, aqui tem um outro detalhe importantíssimo para a gente considerar. Como eu estou fazendo uma ligação, né, para essa avaliação do cliente, depois de eu ter ajustado o preço, eu até poderia dizer o seguinte, olha, realmente o preço correto é esse, né, que o senhor está falando. O senhor deseja prosseguir com a compra, ele poderia ficar com raiva dizendo, não, vocês tentaram me roubar, por exemplo, né, me enganaram, né, então não quero. Mas eu não vou entrar nesse nível de detalhe, porque eu acho que a gente vai tornar muito complexo para uma situação que é incomum, né. Se na verdade a pessoa informou o preço correto ao cliente, né, e o balconista ajustou, possivelmente a maioria das pessoas vai dar um ok e vai dizer, certo, né, o senhor tinha razão, o preço é esse daqui, está ajustado. Então, na hora que eu ajusto o preço para o valor correto, eu considero aqui que esse meu cliente ele vai prosseguir com a compra, tudo bem? Esse seria o cenário aqui, ó, de direcionar o produto para o caixa, tudo bem? Olha, ele prosseguiu daqui para cá, ó, direcionou o produto para o caixa. Qual é uma outra possibilidade? Vindo aqui, ó, a gente tem a pessoa questionando, né, se o cliente deseja prosseguir ou não. Se ele desejar prosseguir com a compra, viria daqui para cá, ó, direcionar o produto para o caixa. Ambas as atividades teriam essa mesma destinação, certo? Ambas teriam a mesma destinação. Se eu quiser apresentar isso de uma forma mais específica, eu posso fazer um movimento aqui, pessoal, de join, né? Como é que eu faço o join? Eu vou vir bem aqui, e ao invés de fazer essa conexão direta, eu vou usar um gateway aqui para fazer essa conexão. Vamos lá. Vai ser um gateway também exclusivo, porque só uma das situações é possível, né? E ele vai vir de duas direções. Do ajustar o preço ou do cliente que deseja prosseguir a compra, né? Mesmo com o preço estando diferente, ó. Note que esse gateway aqui, ele está seguindo depois do preço ser informado para o cliente, né? Que o preço que ele estava imaginando está errado. E que o preço da farmácia é o correto. E essa outra situação aqui foi o meu balconista corrigindo, aceitando que o cliente estava correto, né? Então só tem um dos caminhos aqui possíveis, ou o meu preço está errado ou o meu preço está certo. E aí nessas duas circunstâncias aqui, que eu estou desenhando agora, o meu cliente quis prosseguir com a compra, ou pelo preço que ele esperava, ou pelo preço diferente do que ele esperava. Mas ele decidiu prosseguir com a compra. E aí nesse caso, eu vou fazer esse movimento aqui que é um join. Eu estou juntando, né, essas duas ações, essas duas atividades, vindo uma daqui e uma a partir desse gateway. E estou fazendo aqui o ajuste agora com vocês, né? Posso validar? O que é que vai acontecer? Ó? Validação sem erro, tudo bem? Vou salvar aqui de novo, que já faz tempo que eu não salvo o arquivo, pode dar um erro a qualquer momento. Lembre sempre, quando você estiver modelando os seus processos, não deixe de salvar, certo? E aqui, ó, direcionei o produto para o cliente.
Direcionei o produto para o caixa, né? Não para o cliente, perdão. Né? Detalhe, toda aquela situação que eu estava construindo aqui em cima, vocês podem ver que a parte de interação entre o cliente e o balconista, por essa questão do preço, acabou tomando um tempo. Né? Isso já fica uma observação para mim. Será que isso toma muito tempo? Em que situações isso pode ocorrer? Talvez você esteja perdendo tempo, tendo um estresse na sua equipe de atendimento, seja numa clínica, seja no supermercado, numa farmácia, no que for, por problemas de precificação entre o teu sistema ali de atendimento ao cliente e as tuas plataformas de comunicação com o cliente. Se isso aqui estivesse acontecendo, você está perdendo tempo, e tempo também representa dinheiro, né? Então, isso daqui a gente pode avaliar, por exemplo, lá na nossa simulação de processos, caso a gente queira fazer essa análise lá, né? Lá na nossa aula de simulação, que vai estar mais à frente no curso, né? Aqui é uma aula ainda que a gente está introduzindo na construção do fluxo. Lá a gente poderia, sim, aprofundar esse assunto com mais detalhe. Tudo bem? Então, vamos lá. Ajustei o produto, né? Ou o cliente aceitou o produto nessas circunstâncias. Direcionei o produto para o caixa. Aí aqui, ó, nesse direcionar o produto para o caixa, eu vou vir para cá, para o meu caixa, certo? O caixa vai recepcionar o cliente. Bem aqui ele vai informar os meios de pagamento ou perguntar o meio de pagamento. É dinheiro, Pix, crédito, débito, né? E eu vou colocar aqui uma outra atividade para simplificar, porque o vídeo está ficando muito longo. Vai ser, ó, receber o pagamento do cliente. A gente pode aprofundar isso depois numa outra videoaula em que eu vou detalhar como seria essa situação aqui no caixa. Porque o caixa pode fazer o quê? Ele pode perguntar se o cliente não quer levar mais nada. Ele pode oferecer um produto adicional para o cliente ali. Pode perguntar se o cliente tem CPF ou precisa do CPF no cupom fiscal, certo? Tem uma série de questões que ele pode ter aqui nesse contato com o cliente. Mas já está muito longo o vídeo, eu vou finalizando ele por aqui, certo? A gente já está chegando pertinho do nosso final. Bem aqui ainda, naquele último gancho que a gente deixou aberto, antes de finalizar ali a venda, né, propriamente dito, eu vou colocar aqui, ó, que o farmacêutico vai fazer o quê? Vai ter um subprocesso chamado liberação de itens ou produtos de controle especial. Eu vou transformar isso daqui, ó, em um subprocesso. Tudo bem? E esse subprocesso é de que tipo? Se você já fez lá o curso, você sabe, né? A gente tem dois tipos de subprocesso. Ó. Subprocesso comum ou reutilizável. Esse aqui é um subprocesso comum, executado somente pelo nosso farmacêutico, tá? Não é um subprocesso reutilizável. Eu vou trabalhar isso aqui na minha videoaula lá para os alunos, tá? A gente não vai fazer isso aqui no YouTube, não. A gente explicar aqui, tem alguns detalhes interessantes dessa atividade do nosso farmacêutico. E receber o pagamento do cliente, né? Já voltando para cá, né? Aqui, na verdade, eu vou colocar uma saída, né? A partir da liberação do produto, para vir aqui, ó, para o balconista retornando, né? Ó, ok? A gente tem um elo. E aqui, nós vamos ter o receber o pagamento do cliente. E vou colocar aqui como venda realizada. E vou encerrar o meu processo agora. Na verdade, antes de encerrar a venda, né, eu vou entregar o produto para o cliente. E agora sim, posso dizer que eu concluí minha venda. Certo? E lá em cima no cliente, né, como terminou? Dirigir-se ao caixa, né? Vem aqui, efetuar o pagamento. Vou melhorar aqui um pouquinho o desenho só para a gente deixar um pouco mais alinhado. Dirigir-se ao caixa. Efetuar o pagamento. Bem aqui seria receber o produto. E compra realizada. Fluxo salvo. Última checada de validação.
validação ok, ó, foi validado sem erros, advertências ou sugestões. Agora nós temos aqui nosso fluxograma de um atendimento em um balcão de farmácia. Olha que interessante, né? Pessoal, a construção do fluxo, como eu falei para vocês em uma videoaula anterior, ela tem seus detalhes, né? A gente não pode simplesmente ir jogando uma atividade de um jeito ou de outro, né? Sem ter uma lógica nessa construção, tá? Aqui, inclusive, eu posso melhorar muito esse desenho ainda. Posso adicionar os tipos de tarefa em questão. Eu posso considerar algum outro evento que eu não estou considerando aqui. Posso trabalhar esse subprocesso aqui, ó. O caixa eu posso tratar como um subprocesso específico. Acho que, inclusive, vou fazer isso lá no vídeo dos alunos, né? Mais um pouco à frente, quando a gente for transformar esse processo aqui. Tem muita coisa que dá para fazer. Muita coisa mesmo. A gente já vai pensando nas ligações que existem, ó. Eu tenho uma alteração de estoque a partir dessa transação feita aqui, dessa construção. A pessoa vai ter que repor estoque depois. Eu tenho uma venda, então tem uma apuração de imposto a partir daí, né, dessa venda realizada. Eu tenho registros contábeis fiscais a partir disso, né? Eu tenho um cliente que a partir do momento que ele faz uma venda, se eu tiver um relacionamento de pós-venda com ele, ele pode estar pontuando em algum tipo de campanha que a farmácia tenha com ele especificamente, ali no relacionamento, né? Se eu utilizei um cartão de crédito, isso vai para um processo depois de conciliação de cartão. Se é dinheiro, vai para um outro tipo depois de processo de fechamento de caixa, em que eu vou ter uma sangria de dinheiro físico, né? Se ele utilizou um pagamento em Pix, eu também vou ter um outro tipo de conciliação lá na conciliação bancária para tratar esses pagamentos em Pix. Então, cada situação dessa, cada processo desse, se comunica com o outro. Por isso que é interessante você ter essa visualização mais ampla do conjunto de processos dentro de um negócio, né? Eu normalmente vejo no YouTube, o pessoal acaba fazendo algumas explicações muito genéricas, né? Já aqui nesse vídeo você está vendo um conteúdo mais aprofundado, porque isso é um conteúdo lá do curso. Eu estou trazendo aqui para vocês terem uma noção do que é que a gente ensina, tá? Esse exemplo que é um exemplo muito interessante. Imagina que esse atendimento poderia ser um atendimento num posto de saúde no SUS. Seria diferente. Obviamente os atores são diferentes. A forma como ia fluir, né? Não ia ter pagamento, né? Teria algumas nuances. Mas a estrutura do BPMN te permite construir um fluxo para qualquer tipo de negócio, tá? Para qualquer tipo de circunstância, para qualquer tipo de organização. Aí você precisa compreender de fato o processo para fazer a construção adequada. Por exemplo, aqui, quando eu falo sobre medicamento controlado, eu sei que existe uma normativa, agora não tenho certeza do número, mas eu acho que é a 344 de 98, que ela trata sobre essa questão da liberação de produtos controlados, né? Aqui, né? Estão sujeitos a controle, né? Eu vou até alterar aqui, ó, o termo. Na verdade, tinha colocado correto. Controle especial, né? Melhorar aqui um pouquinho o desenho já do meu subprocesso. É hábito, né? Eu posso aqui incluir, por exemplo, se eu quisesse fazer isso, né? Um anexo a esse processo, que seria justamente a normativa. E destacar o ponto que eu quero dar atenção para as pessoas que vão ler o meu fluxo. Tudo bem? No conjunto da minha digitalização de processos, eu posso ter esse fluxo aqui se comunicando com outros. Inclusive, eu posso ter links aqui que vão executar algumas atividades, alguns comandos nas minhas bases de transações. Então, tem uma possibilidade imensa para ser feita a partir daqui. Claro, né? Tudo com um fluxo bem desenhado, senão não vai funcionar. Tudo bem? Eu creio que não deixamos nenhum ponto em aberto aqui. Caso tenha ficado algum, eu explico aí no próximo vídeo. Se você tem alguma dúvida, sugestão, pergunta, se acha que o fluxo está errado, se tem algo para questionar, questiona nos comentários aqui no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, onde você estiver assistindo, tudo bem? E a gente vai tentar responder da melhor maneira possível sempre vocês, certo? Esse era o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu like, manda para os seus amigos aí. Se você conhece alguém que trabalha em farmácia, já manda também, eu acho que ele vai gostar da ideia. Caso não, né, você pode compartilhar de toda maneira aí na sua rede de colegas de trabalho, né, que devem sim aproveitar bastante desse conhecimento sobre processos. E é isso, vou ficando por aqui. Se você for aluno do curso, não deixe de assistir a segunda aula, porque a gente vai aprofundar mais sobre o nosso tema aqui nesse nosso processo muito interessante sobre atendimento em um balcão farmacêutico. É isso, pessoal, um abraço e até um próximo vídeo.